É provável que você já tenha chegado a uma faixa de pedestre e apertado o botão para poder atravessar. Isso deve ter lhe dado uma sensação boa de controle. Isso também pode ter, talvez, aliviado alguma ansiedade durante a espera. Afinal, agora os carros certamente vão ter que parar sob o seu comando. Agora, o que talvez você não saiba é que a maioria desses botões não tem funcionalidade alguma. A maior parte dos semáforos é totalmente automatizada e eles vão funcionar do jeito que eles foram programados, independente se você apertar o botão ou não. Os botões estão ali só para servir às pessoas como um alívio psicológico. E não é só o botão de travessia no semáforo. O botão fecha a porta no elevador também não serve para nada, a não ser para tornar a espera psicologicamente mais curta. Há muitos outros dispositivos, como o botão de termostato do seu escritório ou a barra de andamento da instalação do seu programa. Todos sem função alguma, a não ser dar a você a sensação de controle e algo para fazer em situações em que a alternativa seria não fazer nada. Agora pense, se um mero botão mecânico sem nenhuma função útil já lhe traz um apreciável benefício psicológico, o que você poderia esperar de uma cirurgia simulada, realizada por médicos e enfermeiros em condições idênticas às de uma cirurgia real? Da mesma forma que os botões que nós encontramos pelas esquinas nos trazem alívio e alteram nosso comportamento momentaneamente, tratamentos médicos falsos, desde que bem simulados, também podem resultar em benefícios reais. E isso acontece porque o seu cérebro pode convencer o seu corpo de que esse tratamento falso é real. Essa é a essência dos efeitos placebo. E é justamente esse o tema desse vídeo, o último dessa parte da série, sobre como o cérebro nos engana. Se esse conteúdo lhe agregar conhecimento, considere a possibilidade de se inscrever no canal e de ativar seu sininho. Assim, você será notificado a cada vez que nós publicarmos novos conteúdos aqui. Os efeitos placebo se manifestam quando uma pessoa experimenta algum benefício após a administração de uma substância ou um procedimento que parecem ser efetivos, mas que na realidade são completamente inertes, sem nenhuma substância ativa ou propriedade capaz de afetar a saúde. Essa substância ou tratamento produz no cara a convicção de ele ter recebido um tratamento e essa convicção o leva a uma melhora simplesmente por ele acreditar que está recebendo um tratamento eficaz. As substâncias placebo, ou simplesmente placebo, não têm nenhum princípio ativo. Logo, não têm qualquer efeito terapêutico. Elas podem estar na forma de uma pílula de açúcar ou farinha, numa injeção de solução salina ou num líquido potável. Da mesma forma, os procedimentos placebo podem ser alguma manipulação ou mesmo cirurgias simuladas, estritamente similares a uma cirurgia real, mas na qual nenhum tipo de intervenção médica efetiva é realizada. Como nós vimos no início do vídeo, não são apenas medicamentos e cirurgias fake que podem desencadear os efeitos placebo. Há por todas as partes botões placebo para aliviar a ansiedade e dar a sensação de controle às pessoas. Há também no mercado uma porção de acessórios como, por exemplo, pulseiras magnéticas que alegam melhorar o desempenho atlético. Ao usá-las, é bem possível que algum bem-estar relativo seja propiciado por meio dos efeitos placebo. Os placebos existem há milhares de anos, mas eles só entraram na medicina para se descrever um tratamento em meados do século XVIII. De lá para cá, um imenso volume de estudos e evidências para esses efeitos foram acumulados ao longo dos anos. E hoje, todo um ferramental da medicina moderna tem sido ostensivamente empregado para se compreender melhor as suas origens e até mesmo as suas possíveis funções terapêuticas. Os pesquisadores querem saber, por exemplo, quanto do que vemos como efeito placebo é uma melhoria biológica de fato e quanto que é apenas um relato subjetivo ou uma ilusão. Mas, apesar do grande volume de estudo, ainda hoje os mecanismos pelos quais o nosso cérebro induz essa melhora ainda não são bem compreendidos. Acredita-se que os principais mecanismos pelos quais os placebos funcionam são a expectativa e o condicionamento. Uma evidência para isso surgiu no final da década de 90, com um amplo estudo que foi realizado para se investigar os efeitos placebo. Os pesquisadores dividiram 229 participantes em 12 grupos. Os grupos receberam uma variedade de drogas, foram condicionados de várias maneiras e receberam mensagens diferentes para induzir alta ou baixa expectativa. Esse estudo indicou fortemente que os efeitos placebo foram causados tanto pela expectativa quanto pelo condicionamento.
No outro estudo, os pesquisadores selecionaram 180 pacientes com fortes dores de joelho, para as quais nem mesmo os melhores medicamentos estavam funcionando. Para metade deles, os pesquisadores realizaram artroscopia real e na outra metade, uma artroscopia placebo. Os pacientes que foram submetidos à artroscopia placebo receberam anestésicos e uma pequena incisão foi feita em seus joelhos. Mas nessa cirurgia simulada não houve nenhum procedimento efetivo. Não havia nem mesmo um artroscópio. Para levar os pacientes a crer no procedimento, os médicos e enfermeiros dialogavam como se a cirurgia fosse real, mesmo quando estavam realizando o procedimento placebo. O resultado foi que a cirurgia simulada funcionou tão bem quanto a cirurgia real. Uma revisão de mais de 50 ensaios de cirurgia controlada por placebo descobriu que a cirurgia com placebo foi tão boa quanto a cirurgia real em mais da metade dos ensaios. Apesar dos resultados notáveis encontrados pela pesquisa contemporânea, parece que todos concordam que os efeitos do placebo são subjetivos e de curta duração. E o mais importante, apesar deles poderem fazer você se sentir melhor, eles não produzem cura real. Os placebos não reduzem o colesterol nem destroem um tumor. Em vez disso, os placebos atuam sobre os sintomas modulados pelo cérebro, se mostrando mais eficazes para doenças como o controle da dor, insônia relacionada ao estresse, enxaqueca e efeitos colaterais do tratamento de quimioterapias, como fadiga e náuseas, e outras condições onde as expectativas desempenham um papel relevante. A simples expectativa de cura é o bastante para provocar uma avalanche de reações fisiológicas reais. E essas reações variam muito, mesmo com os parâmetros mais elementares de um tratamento. Por exemplo, foi verificado que os placebos são mais intensos se o placebo for aplicado por injeção em vez de via oral. Eles são mais intensos também se o paciente tomar 2 pílulas em vez de uma. Placebos mais caros tendem a dar melhores resultados, e isso inclui não somente os remédios, mas também as cirurgias e outros procedimentos. Até a cor do comprimido pode ter impacto na magnitude dos efeitos placebo. Você não deve se surpreender ao saber que pessoas ou empresas que visem lucro embalem os efeitos placebo numa roupagem pseudomédica e os comercializem como tratamentos médicos seguros e eficazes. Pois é exatamente isso que fazem as medicinas alternativas. Os proponentes de todos os tipos de pseudomedicina ficam felizes em afirmar, sem evidências, que seus tratamentos têm efeitos reais, seja a homeopatia, que nada mais é do que água, energização com as mãos ou acupuntura. Hoje há um grande corpo de sólidos estudos que indicam que tais práticas não funcionam melhor do que os placebos. Por exemplo, uma grande e recente revisão incorporou uma avaliação de mais de 1.800 artigos, identificando um total de 225 estudos que comparam um grupo de tratamento homeopático com um grupo de controle. A análise mostrou que a homeopatia não é um tratamento eficaz para qualquer condição de saúde. Há trabalhos parecidos sobre outras práticas, como a acupuntura, para a qual em 2019 um estudo analisou a sua eficácia para a dor crônica nas costas, mostrando que a localização da agulha e até mesmo a inserção não afetam o resultado. Ou seja, não há diferença entre a acupuntura real e a acupuntura placebo. Com isso, é sensato você acreditar que o que mantém vivas essas práticas pseudomédicas não é nada além do que os efeitos placebo. Dessa forma, é importante que você perceba que para alcançar os seus efeitos benéficos, você não precisa recorrer a tratamentos mágicos, contestados ou altamente implausíveis. Você pode obter os mesmos efeitos placebos de tratamento baseados na ciência. Você não precisa acreditar em crendices, superstições ou procedimentos ritualísticos. Em certo sentido, grande parte da prática chamada medicina alternativa é a medicina placebo, que se vale de rituais elaborados com explicações fantasiosas para produzir efeitos placebo e enganar seus usuários, os vendendo a um preço altíssimo. Bem, pessoal, aqui eu encerro a 4ª parte da nossa série. Na próxima, eu vou levar vocês para um mundo totalmente diferente, o das estatísticas e das probabilidades. Esse vídeo termina por aqui. Não deixe de se inscrever no canal e tenha Verve Científica. Um abraço e até a próxima!